Olá, seja muito bem-vindo. Vamos à nossa aula sobre contratos odontológicos. Bom, já adiantei, mas vamos reforçar. Contrato odontológico existe independentemente se você tem ele impresso ou não. Combinou com o cliente que vai fazer um dado serviço por um dado preço, tem um contrato verbal. Diferença entre contrato verbal e contrato escrito. Código de Defesa do Consumidor, ele fala duas coisas para você. Ele fala assim, ó, todo prestador de serviço, ou empresa em geral, tem que dar duas coisas que são essenciais para o cliente. Direito de informação, direito de segurança. Tudo o resto que está no Código de Defesa do Consumidor, não precisa de você olhar, a gente não precisa detalhar, tudo o resto está falando sobre isso, reforçando sobre isso. Direito de informação, direito de segurança. O que é direito de informação e direito de segurança? Direito de segurança nada mais é do que praticar a odontologia dentro dos padrões que ela mesma preconiza. Então, direito de segurança é esterilizar material, direito de segurança é usar produtos corretos, indicados, é seguir uma técnica odontológica segura, válida. Isso é direito de segurança. Tudo que você faz do ponto de vista diagnóstico, exames, análises, atuação, planejamento, controle, é direito de segurança. Ou seja, quando eu, por exemplo, inicio um tratamento sem solicitar exame, acabou o direito de segurança do paciente, amigo. Não tem argumento se por acaso acontecer alguma coisa. O Código de Defesa do Consumidor vai olhar e falar, ué, peraí, como é que você começou uma coisa sem direito de segurança? Como é que você feriu o direito de segurança? Você pode não ter errado. Imagina a seguinte situação, você faz um implante, você fez esse implante e você perdeu ou não fez uma tomografia. Mas você achou tão simples, falou assim, eu fiz uma periapical ali, eu consigo apalpar, sei que tem osso, fiz o implante, ficou no lugar certo. Você teve algum problema com esse paciente que talvez não tenha nem nada a ver com tratamento odontológico, por um acaso vocês foram parar em alguma discussão judicial por causa disso. O juiz vai olhar e falar, tá, cadê o direito de segurança? Não tem um exame. Como é que você fez o implante? Ah, eu fiz o exame, cadê o exame? Não tem. Não tem? Como não tem? Perdeu o direito de segurança. Você pode ter acertado, não tem direito de segurança. Então você já feriu o Código de Defesa do Consumidor com aquele paciente. Por isso que é tão importante você ter isso. Segundo ponto, isso aqui vai proteger você. Vai proteger você do inadimplente, da pessoa que não quer pagar, que são as pessoas que dão prejuízo no consultório. E vai proteger você também de qualquer eventual discordância que no início vocês tinham acordado, no meio do caminho cada um toma um rumo, seja porque você não quer mais atender o paciente, ou o paciente emburrou com você, mudou de cidade, ou não quer te pagar, ou alguém falou que o outro é mais barato, qualquer coisa que aconteceu e esse paciente começa a ter algum problema, você tem segurança, você está embasado, está tudo certo. Tudo bem? Então lá, outra consideração que o Código de Defesa do Consumidor dá, não tem contrato formal, vira contrato verbal. E contrato verbal, existe uma parte frágil e uma parte forte. Você é a parte forte e o paciente é a parte frágil. Isso quer dizer que a palavra dele vale mais que a sua. Então, toda vez que o paciente chegar e falar que você prometeu que o negócio ia ficar bom, você prometeu que ia ficar lisinho, você prometeu que a cor ia ficar igual, qualquer coisa que ele falar que não está no papel, o juiz tende, não sei se ele vai fazer ou não, porque o juiz faz o que ele quer, né? Ele tende a acreditar ou dar credibilidade à palavra do paciente e não do dentista. É porque os dentistas são maus? Não. É porque existe um código, uma lei, Código de Defesa do Consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor orienta esse juiz a decidir assim. Então, assim, é o que é, tá lá na lei, não tem como você mudar isso. Não é que as pessoas desconfiam de você, não. Nada disso. Uma coisa tem nada a ver com a outra. É simplesmente um ordenamento e uma técnica e um jeito de se lidar com as disputas entre duas pessoas que vai privilegiar o que eles chamam de parte frágil, mesmo que talvez ele não seja uma parte frágil. Por isso que tem que ter contrato. Agora, contrato não é algo que também precisa assim, tipo, existem cláusulas de contrato que são abusivas ou ilegais. Isso também está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, tem uma cláusula que seja ilegal. Você já viu, por exemplo, quando você vai no estacionamento e tem aquela famosa plaquinha, não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo.
Você sabe que aquilo é ilegal, não sabe? O Código de Defesa do Consumidor veda aquilo. O que acontece quando você vai num juiz e fala para o juiz assim, ó, juiz, ó, aquele estacionamento tinha uma plaquinha lá, olha que sacana que ele foi. O juiz tende a falar, poxa, esse cara está me desrespeitando, está desrespeitando a lei. Isso tende a tornar aquele ambiente mais mal visto. Então, por exemplo, quando você faz um contrato, que às vezes você vai no advogado e fala, olha, eu quero que você faça um contrato aí que se eu espirrar, a culpa é do paciente. O juiz vai olhar e falar, pô, mas isso aqui é cláusula abusiva. Cláusula abusiva automaticamente é ilegal, ok? Bateu contrário ao Código de Defesa do Consumidor, automaticamente ela não tem valor. E isso atrapalha a sua credibilidade junto àquele juiz, que porventura possa analisar esse caso. Então, nada de cláusula abusiva, nada. O que é uma cláusula abusiva? Por exemplo, o erro odontológico, vamos supor um erro, um trauma, uma perfuração de um canal, de um forame que tem um nervo, alguma coisa assim, uma estrutura nobre. Isso aqui, não nos responsabilizamos por isso. Isso é uma cláusula abusiva, não pode. Então, quando isso acontece, vai pegar mal. E aí vem uma coisa muito engraçada não, muito interessante para você entender. Toda vez que existe o erro odontológico, errou, nada mais justo que você conserte ou indenize. Então, se porventura houve um erro, e assim, todo mundo está sujeito a erro, todo mundo pode errar. Só não erra quem não faz, né? Diz a frase. Errou. Éder, mas poxa, eu estou fazendo o meu melhor paciente, errar humano, se eu errar eu vou ser pego? Se fosse você no lugar do paciente, você ia sentir a mesma sensação. Aí a lei, ela às vezes, ela precisa escolher que lado que ela vai ficar. No caso do erro, ela optou por escolher ficar do lado do que seria o paciente. E aí não tem jeito, errou, poxa, mas você formou, você se dispõe, você faz tudo com o maior carinho, com o maior zelo, mas mesmo assim, se você errou, tem que pagar. O que eu recomendo para você? Mantém isso aqui, porque eu te falei que isso aqui tem muito a ver com a sua lucratividade, né? Do ponto de vista judicial, não quero que você fique preocupado, mas eu recomendo que você faça um seguro de responsabilidade civil e é muito tranquilo de fazer, a PCD faz, a BO faz, o Unicred faz, aliás o da Unicred eu acho que é o melhor, tá? Eu tenho da Unicred, é o que eu acho melhor. Faz, porque ela tem retroativo também, mesmo casos retroativos. Eu recomendo que você faça. Aí você fica tranquilo, fica protegido, se porventura tiver um problema você não vai descapitalizar, tá? Não vai abrir dinheiro do bolso, não vai ter que vender nada, não vai ter que perder o dinheiro que você economizou. E por outro lado, você continua sua vida trabalhando. Vamos lá, fala a parte de contrato. Eu separo contratos da seguinte forma, contratos cirúrgicos, contratos de clínica geral e especialidades como endo, pério, pediatria, eu coloco tudo no mesmo contrato, porque como eu falei, você não precisa ter um contrato cheio de coisinhas, porque isso geralmente é ilegal. Você tem que garantir direito de segurança e direito de informação. Quem, na verdade, vai guiar qualquer coisa que aconteça dentro do tratamento de vocês é Código de Defesa do Consumidor, que já é uma lei em si. Então, por exemplo, se você tivesse um contrato com o Código de Defesa do Consumidor escrito, você ia estar 100% correto, porque quem vai mandar é ele. Não adianta você colocar cláusulas e falar assim, Éder, mas eu vou colocar um monte de cláusula, tem o contrato lá do sindicato, do fulano, do beltrano. Sei lá, quem fez às vezes não está na prática, quem fez às vezes não entende como que é o negócio odontológico. E aí o que eu posso te dizer? O que o Código de Defesa do Consumidor efetivamente vai julgar é se você feriu direito de informação e direito de segurança do seu paciente. É isso aí. Direito de segurança significa fazer o que você se propõe a fazer com técnica que a odontologia recomenda. Por exemplo, advogado nenhum consegue entender o seu direito de segurança sem que ele entre dentro do mérito do que foi feito, onde normalmente vai se fazer uma perícia, alguma coisa, consulta, essas coisas assim, porque ele não entende. E essa é uma limitação que às vezes quando você vai conversar com um advogado, você tem que explicar para ele como é que é o seu trabalho, porque ele não sabe, gente, ele entende lei, ele sabe tudo da lei, mas ele não sabe o jeito que é que se aplica aquela lei. Então você tem que mostrar cada caso que você está fazendo, para ele olhar e falar, isso aqui, ó, lá no código está dizendo isso, isso, e aí ele vai te enquadrando do jeito que está. Então por isso que não é tão assim complexo fazer um contrato, não. E esse aqui, obviamente, tem indicação de advogado, tá? Foi feito a partir de uma consultoria que eu mesmo fiz. Segundo ponto, direito de informação. O direito de informação que o Código de Defesa do Consumidor
reza, prevê e obriga você a ter é você dar toda a informação necessária e de direito que o paciente tenha. Então aí vai o próprio contrato, aí eu te falei que tem um contrato verbal, né? Mas o próprio contrato, TCLE é direito de informação, informativos sobre o tratamento é direito de informação, cartas que eventualmente você tenha que mandar para o seu paciente, manter o prontuário organizado, adequadamente organizado, manter os exames adequadamente organizados. Tudo isso é responsabilidade do profissional da clínica. Tudo isso. Não tenho isso, eu feri o direito de segurança ou direito de informação do meu paciente, automaticamente eu tenho problemas. Por esse motivo, nosso método ensinado aqui no Gestão Total, ele é meio longo essa parte aqui, mas esse método aqui, ele blinda você desde a parte que você tem talvez um dentista trabalhando com você ou não, mas você pode ter um protético trabalhando com você, e esse protético é corresponsável em algumas coisas que acontecem ali, por mais que a direção seja sua, e vai indo até a cobrança do seu paciente, até a fidelização desse paciente. O método de atendimento, o método de planejamento, tudo isso está muito bem sincronizado, e eu recomendo fortemente que você siga o que a gente está falando aqui, porque se você colocar no papel algumas coisas, mas na prática não fizer, não vale. O que vale é a prática, e a teoria tem que comprovar a prática, entendeu? Como é que funciona? É assim. É assim, você tem que ter na prática tudo aquilo implementado, mas o papel tem que comprovar que você está implementando. Não adianta só implementar e não ter comprovação. Vamos lá para o contrato. Olha só, o modelo que eu estou colocando aqui para você é um modelo que tem ficha clínica e contratos. A minha ficha clínica que eu estou te apresentando aqui não é necessariamente a ficha que você tem que usar. As informações que eu passo, você tem que conter dentro da sua ficha clínica. Se você usa uma ficha digital, você tem que ter essas informações lá. Pode ter mais, Weder? Pode. Eu falei, por exemplo, sei lá, se você trabalha com apneia, precisa saber o tamanho do travesseiro da pessoa. Se você trabalha com odontopediatria, precisa saber a inclinação que aquela pessoa dorme, os hábitos alimentares que ela tem, sei lá. Existem muitas informações que são específicas do seu método, às vezes não é nem da sua especialidade, é do seu método de trabalho. Talvez dentro da mesma especialidade pode ter método que demanda algumas informações específicas. Aí você tem que personalizar isso. Entendeu que você tem que personalizar isso? Você não vai encontrar isso pronto, pelo menos não bem feito em lugar nenhum. E é isso que eu te falei que vai te garantir lucratividade. Então, faz. Tudo bem? Vamos lá. Informações básicas que devem constar. Primeiro, obviamente, nome da pessoa, tá? Nome da pessoa. Segundo, endereço, onde essa pessoa mora, você tem que mandar carta para ela, você tem que ter o endereço dela. CPF, RG, data de nascimento, telefone, e-mail. E-mail é muito importante, tanto para fidelizar a cliente, quanto para você eventualmente comunicar. E-mail vale de prova jurídica também, fica tranquilo com isso. WhatsApp. O WhatsApp é fundamental porque agiliza muito o processo. Se você já usa o WhatsApp, você sabe o tanto que o WhatsApp agiliza. As secretárias amam usar o WhatsApp profissional porque agiliza muito a vida delas, né? Então é muito bacana você trabalhar com o WhatsApp. Aí tem um exemplo aqui, logo na sequência, de um odontograma que você pode personalizar. Ah, Weder, eu trabalho com pério, para mim eu tenho que mensurar o tamanho da perda de tecido mole. Tudo bem, personaliza. Personaliza com a sua técnica, com aquilo que você precisa. É ótimo, você tem que fazer isso. Ah, mas aí não tem um campo aqui embaixo para eu colocar a medição. Coloca, é simples de fazer isso. Weder, como é que eu faço? Se você quiser fazer no papel, você vai pegar o modelo que a gente tem, imprimir, fazer as modificações, levar numa gráfica. Ou então, assim, melhorando. Você vai pegar, vai fazer as modificações que você precisa, vai mandar a sua secretária levar nas gráficas, fazer orçamento para você e te entregar as melhores opções. Ok? É assim que se faz. A sua secretária vai fazer isso. Ah, Weder, eu não entendo da especialidade de endodontia, eu tenho um endodontista que preciso fazer isso. Você vai sentar com ele. Lembra lá no módulo 1 que a gente tem os critérios que vão ficar bom para o dentista, critérios que vão ficar bom para o paciente. Sua ficha tem que te ajudar a chegar lá. Então você tem que fazer junto com ele, mesmo que você não entenda de endodontia. Você vai fazer junto com ele, depois a sua secretária vai fazer. Tudo bem? Ok? Fácil de fazer, né? Ah, Weder, não posso delegar para o endodontista? Eu não recomendo, porque isso aqui é muito crítico.
Tá? É igual aquela questão, o verbo não é conferir, não é confiar. Então assim, não confia não, confere isso aí, faz junto. Porque você vai fazer isso provavelmente uma vez, a não ser que você atualize algo muito sério no seu consultório, na sua clínica, na sua vida profissional, para você precisar fazer isso de novo. Então isso aqui é uma coisa que vai ficar por muito tempo. Aí vem a parte que eu coloco aqui para você, ó, anamnese convencional. Aqui você vai colocar aquilo que você tem de necessidade com o seu paciente, de informações de anamnese para ele. Se é cirúrgico, tem as necessidades dele. Se é, sei lá, mais idade, menos idade, as particularidades que são de acordo com aquilo que você se propõe a fazer. Você vai colocar na parte de anamnese convencional, tá? Tem um campo aqui escrito observações. Sempre anote as observações que o cliente fizer. Gente, algo que pode parecer muito bobo, que o paciente falou para você, anota. Anota. Por exemplo, não, eu já tentei tratar esse dente 3 vezes. Anota. Eu já fiz isso tantas vezes, nunca fiquei satisfeito. Anota. Tem essas informações-chave. O paciente falou, e ele fala normalmente isso pra gente. Falou, anota, anota, anota. Anota tudo, ok? Exame físico. Não vou te ensinar a fazer o exame físico, você sabe fazer o exame físico, mas tem que fazer as anotações do que você percebeu no exame físico. Por exemplo, vou dar um exemplo que muitas vezes a pessoa deixa passar. Você faz o exame físico, você percebe que a pessoa tem limitação de movimentação, sei lá, alguma coisa assim, sei lá, algum problema muscular. Tem alguma coisa envolvida ali que pode, de alguma forma, influenciar o seu tratamento odontológico, anota. Seja dificuldade motora, o paciente tem dificuldade motora, não consegue mexer a mão direito, sei lá, tem alguma dificuldade. Nota, isso é importante. Exame clínico normal, vai olhar tecido mole, tecido duro, anota todas as observações, anota tudo que o paciente falou. Doutor, minha boca é muito seca, anota tudo que ele falou, tá bom? E aí vem a parte de exames complementares. E exame complementar, normalmente você vai anotar quando o paciente volta com o exame, principalmente quando você tem que pedir exame. É assim que funciona, não tem como você colocar exame complementar antes de fazer. O que é interessante você colocar? Tudo aquilo que você viu no exame complementar que é importante, você tem que colocar lá. Tem coisa que não tem interesse clínico ou que às vezes não é relevante para o atendimento ou para o planejamento ou para o tratamento em si. Quando não é, beleza, agora tem coisa que é. Se você viu que é, coloca a anotação lá. O que eu recomendo? Eu não guardo exame de paciente meu. Olha só, presta atenção que eu vou falar para não ter confusão. Eu não retenho exame. Você não pode reter exame de paciente. Exame de paciente é do paciente. Por isso que quando você vai no médico, no colega médico, o colega médico pediu uma tomografia desse tamanho para você, ele não fala assim, eu vou ficar com isso aqui. Pode deixar, deixa aqui que eu guardo na sua ficha que o dia que você precisar. Não, ele olha lá, tira os cálculos, anota, te entrega. Mas o Éder, eu vou precisar para o planejamento. Você vai precisar? Tem certeza que você vai precisar? Se você vai precisar, você retenha até você planejar. Só. Eu entendo que em alguns casos você vai precisar reter. Devolve para o paciente depois. Devolve, não guarda documento de paciente dentro do seu consultório. Não guarda. Éder, eu guardo, eu retenho, porque eu tenho medo dele procurar outro. Amigão, fica tranquilo. Fica tranquilo. Se ele procurar, ele vai procurar com ou sem sua documentação. Ele vai procurar com ou sem. E se você reter ele, e ele ter a sensação de que você está fazendo isso, de certa forma, para ele não procurar informação, ele vai ficar mais desconfiado de você. Esse é o princípio humano básico. Ele fala, mas por que ele está desconfiado? Porque é um direito que eu tenho, se eu quiser. Aí tem coisa, aí tem coisa. Aí ele vai ficar mais ainda, e a tendência é que ele não faça com você. Mostrar-se seguro, estar seguro para o paciente é algo que faz uma diferença enorme na percepção de credibilidade. Então, não retenha nenhum exame. Precisa, no entanto, que é o que eu faço, guardar uma cópia digital. Eu guardo, cópia digital. Chegou impresso para mim, raramente chega impresso. Chegou impresso na clínica, escaneia, guarda. A secretária que vai fazer isso. Chegou direto digital, escaneia, direto. Aliás, já chegou digital, já salva direto. Então, assim, eu guardo assim, mas eu não retenho, até porque quem é ortodontista sabe, né? Eu já cheguei em consultório de colega que ele tinha uma sala para guardar pasta antiga. Olha só, o cara tinha pasta lá da época do jogo da velha. Nossa,
Arco da velha, né, que se fala. Bom, aí vem os exames complementares. Agora tem uma coisa aqui que eu quero que você preste muita atenção. Está escrito aqui, ó, pergunta de ouro. Aí está escrito aqui, ó, se nós tivéssemos terminando o seu tratamento hoje, agora, e eu te desse um espelho, o que você estaria vendo ou o que você teria que ver, sentir, para ter certeza que valeu a pena confiar em mim para fazer o seu tratamento. Isso aqui a gente chama de pergunta de ouro. Isso aqui foi eu que introduzi dentro da odontologia. Eu me responsabilizo por ter mudado a anamnese básica. E dentro da anamnese básica eu tirei aquela pergunta chamada queixa principal. Queixa principal é uma pergunta burra. Por quê? Porque ninguém entende queixa principal. A gente é familiarizado com ela, mas uma pessoa que não usa esse termo técnico, esse termo, ela não entende. Se você pergunta qual que é a sua queixa principal, aí o cara olha e fala, o quê? Como é que é? Eu não tenho queixa principal. Ele não entende o que é. Aí ele vai perguntar, o que é queixa principal? Aí ele quer te dar uma resposta correta, ele vai inventar uma coisa que ele acha que é bonito. Ele não vai ser sincero e tirar dele aquilo que é importante para você. Essa pergunta de queixa principal é errada, pelo menos no meu ponto de vista, seguindo o nosso método de gestão total. A pergunta de ouro substitui a pergunta da queixa principal. E por que ela é tão inteligente assim? Essa pergunta aqui ela vem de coaching, eu introduzi nela a partir de coaching. E aí é assim, ó, se nós estivéssemos terminando o tratamento hoje, ou seja, projeto o paciente no tempo, eu estou terminando hoje, eu estou te dando um espelho, e muitas vezes é bom tangibilizar isso e dar um espelho de verdade para o paciente. Dá um espelho. Dá um espelho. Se eu estiver terminando aqui hoje, o que você está vendo para você ter certeza que tratar comigo foi a melhor decisão que você teve? Ó, nesse momento, o seu paciente vai brilhar os olhos para você. É humano isso, é humano. Porque ele vai olhar e falar, uau, essa pessoa quer me ajudar. E agora é a chance que eu tenho de falar para ele tudo que eu mais quero. Você vai tirar dele tudo que está escondido. Você vai tirar dele tudo que ele quer ver para ele ter certeza de que o tratamento dele ficou bom. Se a dor dele, a dor emocional, qualquer dor, o incômodo do seu paciente é mastigar bem, ele vai falar sobre mastigação. Se é sorrir bem para o marido, ele vai falar sobre isso. Se é ficar seguro consigo mesmo, ele vai falar isso. Ele vai te dar tudo ali. E aí, por que isso é tão bom? Primeiro, causa empatia. O paciente vai reconhecer em você uma pessoa que realmente quer o bem dele. Empatia, isso é fundamental. Segundo ponto específico sobre isso. O paciente vai olhar isso e vai te entregar a informação que vai te ajudar no planejamento. Porque se ele quer determinada característica de cor, determinada característica de formato, disso, daquilo, ele está te entregando o material de escolha que você vai ter que usar. Ele está entregando a quantidade de implante que você vai ter que fazer. Ele está te entregando se você vai fazer enxerto ou não da gengiva livre. Ele está te entregando se você tem ou não condição de fazer o tratamento dele. E ele está entregando para você se a expectativa dele está condizente ou não com a realidade que ele faz parte. Isso vai evitar a famosa insatisfação do cliente e, às vezes, até muitos problemas sérios. Porque o paciente imagina que ele vai ter, às vezes, o dentinho que ele deveria ter se ele tivesse 20 aninhos de idade e cuidado muito bem dos dentes dele. E ele, às vezes, ele não entende que isso não é possível. Não entende por várias coisas, desde limitação de inteligência até de um processo mental de ressignificação para acreditar que ele pode se tornar jovem de novo. É uma coisa muito louca isso, mas acontece em algumas pessoas. E aqui a gente consegue identificar essas pessoas. E aí a gente consegue baixar eles para o lugar ideal ou direcionar o nosso tratamento. Por isso que eu substituí isso aqui dentro da queixa principal. A queixa principal não me diz tudo isso aqui. Não cria empatia com o seu paciente. E mais tarde você vai ver que isso aqui vai ser excelente na hora de apresentar o caso para o seu paciente. Bom, e aí vem a data, vem a assinatura das pessoas, tudo bem, ok? No verso da ficha clínica que eu recomendo que você tenha, são data, procedimento e assinatura do dentista. O Éder, pergunta básica, hein? Presta atenção, volta para a aula. Pergunta básica, o Éder, o paciente precisa assinar cada procedimento? Não. Não. Ah, mas eu ouvi falar que precisa. Não. Código de Defesa do Consumidor trata seu paciente como leigo.
Se você colocar lá, instrumentação do dente tal, ele não sabe o que é instrumentação, amigão. Não tem consideração nenhuma. Se você colocar lá, ó, fiz bolinhas quadradas no seu dente. É a mesma coisa, ele não sabe, é como se você escrevesse em língua estrangeira para ele. O Código de Defesa do Consumidor reconhece assim. Então, não adianta querer a assinatura do seu paciente, que não melhora em nada para você. A assinatura é sua. Sua. Você que fez? É sua. É do dentista que fez? É do dentista que fez. Na hora. Na hora. Terminou, vai lá e escreve o procedimento que fez. Tudo bem? Aí vem uma parte de TCLE. Essas são as informações básicas do contrato que tem em clínica geral, e mesmo nas especialidades, aí eu coloquei, se você tiver algo muito específico para você, você vai lá e muda. Tá tudo bem com isso, mas se você não tiver, você mantenha desse jeito mais enxuto mesmo. Muito bem. Vem a parte de contrato, contrato de prestação de serviços odontológicos, aí onde tem no contrato, o que tem que ter no contrato? Identificação das partes, ou seja, quem é o dentista, quem é o paciente ou quem é o responsável do paciente, quando ele também figura dentro dessa negociação aí. Então tem que colocar o nome de todo mundo, onde que todo mundo mora, qualificação, CPF, dados básicos. Cláusula primeira. Aí o que eu vou falar sobre cláusula de contrato? Lembra que o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele já diz o que vale e o que não vale. E aí aqui você vai simplesmente complementar com aquilo que o Código de Defesa do Consumidor deixa aberto, que é onde justamente os clientes falam, ah, não, ele falou que era assim, ele falou que era assado. Aí aqui você tem que botar a regrinha no papel direitinho, meu amigo. Aqui não pode vacilar, não. Cláusula primeiro, objetivo. Cláusula primeiro, objetivo. O objetivo do presente contrato constitui na prestação de serviço odontológico pelo cirurgião dentista ao paciente, no endereço do consultório acima grafado, ou em outro local indicado pelo profissional, de acordo com o plano de tratamento aprovado e constante nesse prontuário do paciente, que passa a fazer parte deste como anexo seu. Ou seja, ele é um anexo agora. A ficha clínica e o planejamento é um anexo do contrato, ok? Assim como TCLE. Aí vem cláusula segunda, valores. Valores, presta muita atenção nisso aqui, ó. O valor total dos honorários profissionais relativos aos serviços odontológicos é o que consta na ficha de orçamentos apresentada e assinada pelo contratante, e seu pagamento deverá ser realizado nas datas indicadas no orçamento apresentado e aprovado, que passa a fazer parte desse contrato como anexo seu. Ok? O preço está lá. O preço está lá. Se você usa um programa digital, quando você lança os planejamentos lá, quando você lança os procedimentos, ele gera para você o orçamento. Concorda comigo? Ele gera. Aquele orçamento tem que ser assinado pelo paciente. E aí tem que estar descrito cada item ali dentro. Não pode ter valor total e não ter descrito o valor. Não pode colocar tratamento ortodôntico completo. Não pode. Procedimento é de prótese protocolo com implantes. Procedimento não pode. Quantos implantes são? É 1 ou é 10? Quando não tem, o que acontece? A palavra do paciente vale mais que a sua. Abra o olho. Outro, quando você não coloca isso, você feriu o direito de informação do seu paciente. Feriu o direito de informação, acabou para você. Você não tem direito sobre aquilo ali. Mesmo que você não fez nada de errado, você não tem direito. O errado foi não estar documentado que você está correto. Então, tem que colocar quantidade de implantes, cada preço de implante. Usa componente protético, coloca componente protético, preço do componente protético. Éder, eu não sei se eu vou precisar, coloca. Não sabe? Coloca. E aí, se eventualmente você não utilizar, você devolve para o paciente, está tudo certo. Está tudo certo, ele vai ficar super feliz disso. Se você fizer o contrário e depois querer cobrar, também não pode. O Código de Defesa do Consumidor não te permite isso assim. Para você que quer fazer separado, você tem que fazer primeiro o contrato cirúrgico, terminar, novo diagnóstico, novo plano de tratamento, novo contrato com a parte protética. Entendeu isso? Não dá para você fazer e, sei lá, depois a gente vê se vai precisar de mais alguma coisa. Não existe isso. Próxima cláusula aqui, ó. Na verdade não é cláusula, né? É um parágrafo dele também, ó. Os pagamentos vencidos e efetuados fora dos prazos previstos estarão sujeitos a atualizações monetárias e multa de mora de 2% e juros de 1% ao mês. Olha só, juros e multa de parcelas em atraso. O Éder tem que cobrar? Olha, eu recomendo fortemente que você cobre.
Porque quando você não cobra, existe sim a formação de uma cultura de deixar de lado o pagamento do dentista. E se você não quer ser vítima dessa cultura, você precisa ter isso. E aí assim, eu já vi outros argumentos do tipo, mas o paciente não vai ficar feliz. Olha, eu confesso para você que ninguém, nenhum ser humano, fica feliz de pagar juros e multa. Agora, quando a coisa é abusiva, tipo 10%, 15%, realmente a pessoa fica... Porque aí ela sabe que o direito dela está sendo lesado. Isso aqui é legal. Eu recomendo que você cobre. Pode ser 20 centavos. Cobra. 20 centavos. Atrasei um dia. Olha, eu não posso fazer, o sistema é informatizado, não tem como passar. Eu quero falar com o doutor. Não adianta, o doutor não tem essa autonomia. Quem tem, isso aqui é regra, não tem como tirar. É do programa, funciona assim. Bom, fácil isso, né? Vamos lá. Cláusula terceira. Aí vem alguma parte que é necessária, das garantias, o paciente foi devidamente informado sobre o propósito, o risco e a alternativa de tratamento, lá no TCLE e também nos informativos que você dá em anexo para ele, que a gente vai trabalhar ainda nas próximas aulas. Cláusula quarta, obrigação do cirurgião dentista, que é usar bons aparelhos, o adequado, fazer o adequado. Cláusula quinta, das obrigações do paciente. O paciente ou seu responsável se compromete a seguir rigorosamente as orientações do cirurgião dentista, comunicando imediatamente qualquer alteração em decorrência do tratamento realizado. Comparecer pontualmente às consultas marcadas, justificando as faltas com antecedência mínima de 1 hora. Parágrafo único. O paciente é o único responsável pelo cumprimento dos horários previamente agendados com a equipe odontológica, sendo que suas faltas não justificadas ou ausência de comparecimento por prazo superior a 45 dias sujeitam-no à configuração de abandono de tratamento sem necessidade de notificação extra. Isso aqui você está avisando, deixando claro que pacientes que somem do consultório por 45 dias estão automaticamente desligados. Éder, não. Eu faço ortodontia com autoligado e naturalmente eu atendo meu paciente 60 dias. Então, obviamente, você vai alterar isso aqui, a sua data vai ser outra, aquela que você sabe que você perde o controle do paciente. Isso aqui é para pacientes fora esse caso específico de ortodontia. Outra situação aqui que eu preciso explicar sobre essa parte aqui. Aqui, a gente está falando sobre comparecer pontualmente às consultas marcadas. Tem gente que me fala, eu devo cobrar consulta... Falta de paciente, olha, isso aqui existe um risco que você tem que saber gerenciar. Ponto principal em cima disso é, a sua clínica, nunca desmarca paciente, nunca atrasa, você é pontual. Se você for pontual, religiosamente, atrasos não fazem parte da sua rotina, raramente acontecem. Se você é muito pontual e certinho, você pode colocar isso no seu contrato, cobrar por consultas adicionais não marcadas, mas sempre um valor baixo, irrisório não, mas um valor baixo, não vai obviamente cobrar caro em cima disso aí. O valor de uma consulta, quando você cobra consulta, porque isso existe previsão legal sobre isso. O que dá problema com o paciente não é você cobrar a falta dele, dá problema quando você estipula cobrar, mas do seu lado você não tem, vamos dizer assim, usar a palavra moral para exigir que o paciente tenha comprometimento com você. Por exemplo, se você atrasa, se você remarca paciente em cima da hora. Então toda vez que isso acontece, ele vai lembrar. Você pode ter certeza. Eventualmente, quando ele precisar, ele vai apontar e falar, mas você está me cobrando, vocês não podem fazer isso porque, sei lá, há 30 anos atrás você me marcou um dia errado, alguma coisa assim. Então, é uma faca de dois gumes quando você não tem esse sistema de controle muito bem feito. Se for estipular, e aí eu não estou dizendo que é certo ou errado, porque não existe certo e errado, existe coerência, saiba que você também será cobrado pela sua postura, idealmente da forma como você quer que o seu paciente cobre de você. Direitos iguais. Se você quer cobrar dele, ele vai cobrar de você, talvez não monetariamente, mas ele vai cobrar de você de outra forma, talvez com uma percepção alterada da imagem. Eu não sou de passar a mão na cabeça de paciente, nem recomendo que você faça isso. Eu gosto de regras claras. Agora, da mesma forma que a regra tem que ser clara, ela tem que ser justa.
Não pode ter 2 pesos e 2 medidas, não. O consultório pode cobrar, mas se o paciente for desmarcado, ele não tem direito nenhum. Isso é injusto, o paciente sabe disso, o paciente percebe, todo mundo percebe. Seus funcionários vão perceber isso. E aí, obviamente, o comprometimento fica bem pior, ok? Vamos lá. Seguindo, duração do contrato. O presente contrato tem duração pelo período necessário para realizar o tratamento, conforme informado no plano de tratamento aprovado, desde que o paciente compareça às consultas previamente agendadas. Ou seja, atrasou, meu amigo, não está vindo, não vai me exigir que isso aqui seja terminado dentro do que a gente tinha estipulado, não. Cláusula 7ª, presta muita atenção nisso aqui. Cláusula 7ª, rescisão. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, tanto você quanto o paciente, sendo nesse caso cobrados os valores relativos aos trabalhos realizados, ou seja, aquilo que foi concluído. Mesmo que não totalmente, aliás, aquilo que foi terminado, mesmo que não totalmente concluído, ou seja, não é o planejamento completo. Aquilo que foi feito, fiz a restauração, fiz o canal, você pode cobrar. Agora, tem uma regra para isso. Aí a regra está aqui, ó. Parágrafo 1º. Será caracterizado o abandono de tratamento quando o paciente faltar a 3 consultas consecutivas, sequenciais, ou se ausentar sem justificativa do consultório por mais de 45 dias, sendo, nesse caso, considerado o contrato rescindido por iniciativa do paciente. O que é isso aqui? Paciente que sumiu, paciente que falta, você tem que dispensar do seu consultório. Olha, é muito difícil dispensar o primeiro paciente, porque dá um receio, dá uma sensação de, nossa, será que eu estou sendo injusto? Será que eu estou perdendo? Será que eu vou perder? Mas você não vai perder, você vai ganhar quando você aprender a fazer isso, porque esses pacientes são os pacientes que fecham a boca do seu jacaré. São os pacientes que fazem você trabalhar mais, são os pacientes que mais vão te dar trabalho, são os pacientes que vão te cansar mais e o dinheiro deles não vale o seu esforço. É muito melhor você remover essas pessoas da sua agenda, do seu trabalho cotidiano, para abrir espaço para pessoas boas. Lembre-se, se você tem 10 pessoas, 2 ruins e 8 boas, aquelas 2 ruins te cansam mais e ocupam espaço por umas 4 boas. Isso quer dizer que pessoas boas também se incomodam com a tolerância a pessoas ruins. Eu acho que isso vale para você também. Se você pensar, você, como uma pessoa boa, se incomoda quando alguém está fazendo algo de ruim num lugar que você convive junto com ela. E aí a sua tendência é, ou você tira aquela pessoa de lá, ou você vai procurar um outro lugar. Muitas pessoas perdem bons clientes porque não abrem mão dos maus clientes. Eu não gostaria que você cometesse esse erro, porque esse erro custa caro. Então, abra mão. Agora, Weder, como é que eu sei que o meu paciente está em atraso comigo? Como é que eu sei que o meu paciente está sem vir toda a consulta? Lembra no módulo 2? Não falei para ter reunião? Não falei para o seu paciente, para a sua secretária controlar tudo que está acontecendo e te dar relatório, feedback? Isso é simples de fazer. Se tem programa gerencial avisa quem está inadimplente com você. Avisa quem está sem marcar com você. É só você ir lá e puxar relatório, independente do programa que você usa. Se o seu programa não tem essa funcionalidade, você realmente precisa trocar de programa, porque isso é uma necessidade muito importante. Você precisa saber quem está te devendo, você precisa saber quem está sem comparecer no seu consultório e quem está faltando. Então, todo programa gerencial tem isso como relatório. Toda vez alguém me pergunta, Éder, qual que você recomenda? Eu sempre utilizei, aliás, sempre não, mas há muito tempo eu utilizo o Dental Office. É o que eu recomendo, Dental Office. Por que o Dental Office, Éder? De forma geral, todos eles são bons, ou assim, pelo menos existe uma parcela que são bons. O Dental Office tem um suporte muito bom. Isso para mim faz diferença. Então eu gosto do suporte. Outros não têm suporte tudo bom. Muitas pessoas me perguntam, devo usar um software de graça ou então um software ligado a uma dada empresa que vende produtos odontológicos e que me oferece de graça se eu comprar nela de vez em quando? Não, não deve, porque ela não se responsabiliza pela guarda daqueles prontuários digitais. Você não tem o controle daquilo ali e eventualmente você pode vir a perder. Então não coloque coisas que são estratégicas do seu negócio na mão de terceiros e prontuário é estratégico. Prontuário é estratégico. Vamos supor que por acaso você pare de comprar ou você, sei lá, faça alguma modificação no seu sistema, você vai perder dado antigo de paciente que você já sabe que você tem que guardar por 5 anos. Software é coisa estratégica. É coisa estratégica. Se você não usa software nenhum, ainda usa no papel, é quase impossível quem usa o papel
conseguir controlar adequadamente a presença desses pacientes, se está faltando ou se está muito tempo sem vir. Porque papel, como é que você vai conferir, né? Você vai ter que passar um por um toda vez? Só se for. Tudo bem com isso? Então vamos lá. Mais uma parte, tá? Mais um parágrafo. O paciente é o único responsável pelo cumprimento dos horários previamente agendados com a equipe odontológica, sendo que suas faltas não justificadas ou ausência de comparecimento superior a 45 dias, sujeito à configuração de abandono de tratamento. Ok? Tudo bem com isso? Agora, obviamente, exceção à parte no caso de ortodontia com autoligado, se você é aquela pessoa que espaça mais a sua consulta. Ok? Tudo bem com isso? Vamos lá. O paciente, desde já, se declara ciente que o abandono de tratamento poderá acarretar prejuízo à sua saúde, inclusive com o agravamento do estado inicial, não sendo necessário uma nova chamada, ok? A inadimplência, outra. A inadimplência, voluntária ou não, superior a 60 dias, equivale à rescisão contratual por iniciativa do paciente, sendo que todos os serviços inicialmente cobrados em seu valor integral a partir desse prazo, mesmo que parcialmente concluídos. Ou seja, iniciou o canal, o paciente sumiu, não terminou, você pode cobrar. Pode cobrar. E a minha recomendação é cobre. Cobre. Se você não cobra, o que acontece? O paciente veio, pagou R$200 de um tratamento de R$1.000, fez a primeira sessão, eu estou usando endo como exemplo, mas qualquer coisa serve. Fez a sessão, aliviou o problema inicial dele, ele sumiu, mas falta 800 para pagar, ele pagou só 200. Ele está bem, porque ele acha que ele pagou 200, então assim, ele tá, eu estou tranquilo, paguei 200 lá, não tô sacaneando, entre aspas, o meu colega dentista. Só que num dado momento, aquele dente vai piorar o quadro. Ou vai infeccionar de novo, ou vai quebrar, ou vai ter algum problema. E aí muitas vezes acontece do dentista deixar o planejamento aberto. Ele não vai lá e encerra o prontuário. Ele deixa aberto. Ah, o cara sumiu, deixa lá. Acontece muito. O paciente sumiu do seu consultório, ele está lá na casa dele, e aí aquele quadro piora, você não fechou o tratamento dele. Quando ele volta, a condição mudou, ele te pagou 200, agora o tratamento está mais complexo, ou então tem risco envolvido. Ou então você olha e fala, não sei não, hein? Eu não sei se deve mexer nesse caso não. Só que você não fechou o tratamento. E aí o paciente, doutor, não, o tratamento eu já tinha pagado aí para você uma parte dele, eu quero que você continue. Você tem duas escolhas. Se você continua, você está se expondo a risco de fazer algo que efetivamente não está indicado e pior, ter prejuízo porque você já cobrou uma parte, aquilo vai ter um custo adicional, você não vai cobrar aquele custo adicional de novo, porque o paciente já pagou 200 lá para você no início, ele acha que ele não precisa pagar. Você não tem com ele o contrato para comprovar que você cumpriu com o seu dever do direito de informação com o seu paciente. Então ele tem direito de te exigir um monte de coisa. Olha que situação absurda. O paciente começou um tratamento com você, foi embora, você não fechou o tratamento dele. O paciente abandonou, na prática ele abandonou, só que você não fechou o prontuário dele. Por incrível que pareça, esse paciente retornando para o seu consultório, ele tem o direito de te cobrar um monte de coisa, porque você não avisou ele que ele tinha que voltar. Olha uma coisa tão absurda. Pois é o Código de Defesa do Consumidor no lado vitimista da coisa. Ele abraçou o pobre coitadinho do paciente. Nesse ponto eu sou contra, porque trata o cliente como se o cliente fosse ignorante, se ele fosse bobo, né? E não é bem assim que as coisas acontecem. A pessoa não veio porque ela estava com preguiça, porque tinha outras prioridades, porque não tinha dinheiro, ou então tinha, mas tinha dinheiro para ir para a festa e não tinha para o dentista. E aí na hora que dá do problema, ele se faz de coitado e a gente fica na mão quando isso acontece. Então, recomendação é, contratou, o paciente sumiu, encerra o prontuário, notifica o paciente para pagar a diferença e se ele não pagar, manda o nome dele para o SPC, exatamente como a gente vai ensinar a fazer mais nas outras aulas. Tem que fazer isso. Eu não quero mandar o meu paciente para o SPC. Tudo bem, se você é bonzinho, eu não acho que isso é o termo ideal, tá? Mas se você é bonzinho e quer não cobrar o seu paciente, tudo bem, mas mesmo assim encerre o tratamento.
Encerre. Não deixe a ficha aberta. Se o paciente voltar e encerrar, significa notificar ele que foi encerrado, tá? Não é anotar na sua fichinha em ponto final, não. Anota na sua ficha, notifica ele que o tratamento foi encerrado. Tem que fazer isso. Eu vou ensinar a fazer isso nas outras aulas. Se não fizer isso, o prontuário fica aberto. E aí você realmente se fica numa situação complicada. Você lembra que eu comentei? Que a grande perda de dinheiro acontece por falta de controle? É isso aqui que eu estou falando agora. É esse controle que eu estou falando agora. A maioria dos dentistas que perde dinheiro ou que não tem lucro, ou não tem o lucro certo, não tem o planejado de lucro, não tem, porque perde dinheiro aqui. Isso aqui acaba com o custo fixo seu, multiplica o seu custo fixo, acaba com seus custos de uma forma negativa, com sua lucratividade no consultório. Por esse motivo que eu não te ensinei a calcular preço logo no início do curso, vai ser só depois que você colocar isso aqui em dias, porque aí obviamente seu custo vai estar baixo e você vai entender realmente o que você cobra. Porque se eu te ensinar, você ia fazer um cálculo achando que está ganhando R$200, R$300 num procedimento e às vezes não está ganhando nada, porque tem um monte de gap ali no seu consultório que você não está se atentando para ele. Lembra que eu comentei no início do módulo 3 quesitos: técnico, formação técnica, que eu falei que é o menos relevante. Segundo quesito, visão de longo prazo, aonde eu quero chegar, como que eu quero ser, quem eu quero ser nesse mercado, como que eu quero ser reconhecido. Terceiro, controle. Isso aqui tem que estar bem orquestrado, bem organizado, implementado. Weder, quem faz o contrato? A sua secretária. Sua secretária que faz o contrato. Quando? Assim que o paciente aceitou, antes de começar o tratamento. A única exceção de começar tratamento odontológico sem contrato assinado são casos de urgência e emergência, porque aí o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele te dá essa ressalva, não é o ideal, mas ele te dá essa ressalva por causa da questão de urgência e emergência, mas logo em seguida ele tem que assinar o contrato. Como urgência e emergência na odontologia não são graves a ponto de expor realmente o paciente a um risco, eu recomendo que você, mesmo com o paciente com dor de dente, manda ele lá fora, assinar o contratinho e voltar para a cadeira. Ou então faz o seguinte, é uma dica que funciona muito bem. Anestesia o paciente. A anestesia não vai demorar uns 4, 5 minutos para funcionar? Enquanto ele está lá, dá uma anestesia, enquanto ele está lá, você leva ele lá para fora, a secretária leva e assina os papéis, aí volta e aí continua o atendimento. Funciona muito bem, assim, ok? Não fica parecendo que você só vai atender o paciente com dor depois que ele pagar, mas que é o certo ok? Tudo bem? Bom, a parte de contrato, aí vem aqui, ó, modelo de consentimento, termo de consentimento é um outro modelo, você pode utilizar o modelo, está aqui direitinho, tá? Eu não vou entrar em ressalvas dentro dele porque a gente já colocou, ok? Vamos lá. Agora, a gente vai passar para um outro contrato, esse aqui é o contrato que eu preciso explicar. Então essas cláusulas que eu falei aqui, elas precisam fazer parte do contrato. Então todo o sistema de contratos que a gente utiliza dentro do Gestão Total e recomenda que você utilize, ele segue essa lógica na ficha clínica das informações que eu pedi para você colocar e depois personalizar, e essas informações contratuais que tem tudo a ver com o método de atendimento, tem tudo a ver com a forma como você conversa, negocia com seus parceiros, com seus dentistas, com seus funcionários. Então é tudo muito sincronizado, inclusive com a forma de atendimento ao cliente que a gente ainda vai falar nesse módulo. Então as informações básicas eu não vou passar para você de novo porque elas são iguais. Existem outros contratos para você baixar, tem outros modelos, por exemplo, o contrato de cirurgia. Esse eu separei, principalmente cirurgia, eu estou falando de cirurgia complexa, tá? Falando em exodontia simples não, exodontia simples você vai fazer o mesmo contrato de cirurgia normal. Estou falando tudo aquilo que é mais complexo mesmo, que principalmente relacionado a implante dental. Se for implante, faz. Implante é onde mais dá problema judicial, onde dá mais problema de toda forma, então eu recomendo que você tome cuidado com isso. E o de ortodontia também, que a ortodontia tem suas especificações, mas eu também estou te entregando todas elas, tá? O básico eu já comentei. Então o básico do atendimento é igual, da anamnese e tudo mais. Agora, o que muda na parte cirúrgica? Aí você vai poder perceber aí, ó, na parte de verso da ficha clínica, se você usa papel, ou na sua digital você vai personalizar, eu quero que você tenha duas informações muito importantes.
no planejamento cirúrgico de implantodontia ou de reabilitação oral com fase cirúrgica, presta atenção nisso, reabilitação oral com fase cirúrgica ou de implantodontia, onde a fase cirúrgica, a fase protética vai ser realizada com você, você tem que colocar os planejamentos fase cirúrgica e fase protética separados. Não coloca o mesmo planejamento, inserção de 6 implantes, inserção de cicatrizador e prótese protocolo sobre ela como se fosse um só. Por quê? Prótese é contrato de resultado, ou seja, se alguém contrata uma prótese com você, você tem que entregar a prótese. Se você não entregar, não entregou e tem que devolver o dinheiro, alguma coisa tem que acontecer. É contrato de resultado, prótese. Cirurgia de implante, você pode se salvar dela e colocar ela como meio, desde que você siga a minha recomendação. Se você colocar no mesmo prontuário, no mesmo planejamento, fase cirúrgica e fase protética, como se ela fosse uma sequência dentro do mesmo planejamento, a fase cirúrgica pode ser interpretada, eventualmente, por um juiz como obrigação de resultado. E aí você se coloca numa situação complicada, principalmente naquelas situações assim que são muito delicadas. Por exemplo, eu preciso, eu planejei inicialmente 6 implantes, um implante não osseointegrou, fiquei com 5 implantes, 5 implantes me permite fazer a reabilitação oral, fazer a prótese protocolo, mas o paciente fica, doutor, tá faltando um, como é que a gente vai resolver isso? Aí fica aquela novela, vira uma novela. Porque se você fizer outro implante, vai demorar muito tempo de tratamento. Se você não fizer, ele vai ficar com aquela sensação de que ele está tendo um tratamento pior. Então isso tem que ser muito bem trabalhado quando você está atendendo pacientes. Por isso que eu separo isso de forma muito clara, para que você eventualmente não venha a ter nenhum problema com isso. Então separa quando uma coisa é outra. Separa. Se você usa software de gestão, obviamente, cada pino que você coloca de implante, cada cicatrizador, cada componente protético já sai com preço. Você vai imprimir aquilo no orçamento. Se você não usa, aqui no papel, você tem que colocar discriminado o preço de cada coisa que vai ser utilizada. Tem que colocar. Lembra disso. Isso aí é direito de informação, Código de Defesa do Consumidor. Tem que respeitar. O que eu tenho mais de especificidades relacionadas a essa parte aqui, ó? Atenção! A execução do planejamento em fase protética em perfeitas condições com o previsto é dependente dos resultados da fase cirúrgica, sim ou não. Você vai escrever, obviamente, sempre sim. Você vai receber. Por quê? Sim, a fase protética, para ser executada nos mesmos critérios com o previsto, é dependente do resultado da fase cirúrgica. Vai resolver o caso do paciente que tinha 6 implantes, perdeu um, e aí você não quer ou não é viável refazer um implante, esperar mais 3 meses para refazer a prótese, todo aquele transtorno de ter que fazer isso, você tem aqui uma saída previsível, estava previsto no início do tratamento, estava combinado antes, o paciente estava consciente, não tem nada de errado aqui. Agora, depois que você fez, o paciente não sabia disso, aí se você vira para ele, não, eu planejei 6, mas 5 dá também. Ele vai olhar e falar, esse cara está querendo me enrolar. Vai. Gente, é comportamento normal. Eu acho que você, nessa mesma condição, pensaria a mesma coisa se você não tivesse conhecimento técnico. Então, tudo que precisa ser alterado tem que ser previsto, ou aquilo que não pode ser previsto no futuro tem que estar escrito antes. 100% das coisas, ok? Aí tem aqui mais um informativo. Ó. Em caso onde a fase protética depende dos resultados da parte cirúrgica para ser executada, o paciente deverá assinar sua anuência e entendimento dessa ligação entre as duas fases. Ele vai ter que entender isso. Ó. Eu, paciente, atesto que acompanhei a confecção escrita desse planejamento e que ele representa fielmente o que me foi apresentado verbalmente e através dos exames, bem como ficou muito claro que a parte protética para ser executada na quantidade de implantes inicialmente planejado precisa-se que a fase cirúrgica de instalação seja executada e que meu organismo responda de forma favorável. Não é que o implante ossintegre, fica parecendo que o implante que ossintegra. O implante não ossintegra não, gente. Quem ossintegra é o osso que ossintegra. É o paciente que ossintegra, não é o implante que ossintegra. O implante é passivo. Guarda as vias normalmente, a sua parte, digitaliza, se você usa programa de software, guarda tudo digitalizado. Se você não usa, guarda a sua via normalmente. Tudo bem com isso? Vamos seguir aqui na parte cirúrgica aqui, ó.
Recomendações pré e pós-operatórias. Tem todas as recomendações que vão suplementar, complementar e ajudar você a ter uma ótima comunicação com o seu paciente. Weder, quem faz recomendação pré e pós-operatório? A minha recomendação é que a sua secretária faça isso. A sua secretária faz as recomendações. No dia da cirurgia, você só reforça com ele, com o seu paciente, as recomendações. Essas aqui são as recomendações que seguem a nossa metodologia. Se você precisar especificar algo referente à sua técnica, algo que você faz, especifique. Se você não precisar, siga o método. Tudo bem com isso? Tranquilo? Aí tem a parte que, ó, cuidado pós-cirúrgico, alimentação, cuidados com o local da cirurgia. Tudo isso aqui está muito tranquilo, tá bom? Com higiene bucal. E lembra que eu falei para você que existe medicação, tudo tá aqui, tá bom? Tudo tá aqui. Você lembra que eu falei para você que a gente tem a obrigação no Código de Defesa do Consumidor de dar o direito de segurança e o direito de informação? Pois é. Direito de segurança, a gente já sabe que é tecnicamente mais fácil, que é basicamente seguir a recomendação odontológica. Direito de informação é mais complexo um pouquinho, porque eu tenho que fazer com que o meu cliente tenha acesso a todas as informações consideradas importantes, relevantes ou que pode vir a ser relevante para o tratamento dele de forma clara, e eu tenho que comprovar isso para o meu cliente. Eu tenho que deixar claro que eu dei a informação para ele. Por isso que tem tudo isso escrito, e tudo isso tem que ser assinado e ficar uma via com você ou a via digital com você. Quando você está fazendo isso, você está cumprindo o seu direito, você está oferecendo para o paciente o seu direito de informação. E aí você pensa assim, você não, mas algumas pessoas falam assim, Weder, os pacientes não vão assustar com o contrato, com esse tanto de coisa. Olha, o que eu vou te dizer é o seguinte, ninguém assusta de se sentir seguro. Ninguém assusta de ver o seu direito sendo executado. Quando você entrega um contrato para o seu paciente, quando você entrega essas informações para o seu paciente, ele, ao contrário, vai ter muito mais percepção de credibilidade em relação a você do que quando você simplesmente pula isso. Aliás, você vai entender isso aqui junto comigo nas outras aulas, que esse é um dos fatores de credibilidade e de redução de um risco chamado risco do medo. Tem alguns riscos que o paciente tem. Isso aqui ataca diretamente, porque ele se sente mais seguro e protegido. Porque além da proteção da sua palavra, você vai falar para ele assim, olha, eu ainda estou colocando tudo isso que eu estou te informando no papel para que você tenha segurança do que eu estou te falando aqui. Paralelamente, por mais incrível que isso possa parecer, ao mesmo momento que você está colocando contrato, está dando um monte de coisa para o paciente, quem está sendo protegido é você. Olha que situação interessante. Por quê? Porque você não está se expondo. Eu não falei que a grande maioria dos problemas acontecem não por erro odontológico, mas por falhas nesse tipo de tratamento aqui, nesse tipo de manipulação aqui? Pois é, aqui agora você está protegido. Tudo bem com isso? Outro fator que é extremamente importante quando a gente considera falar sobre contrato e falar sobre documentação. Se você ainda não utiliza esse sistema com esse grau de sofisticação, você vai começar a usar daqui para frente. Não dá para ser retroativo. Não dá para falar assim, não, eu vou pegar meus pacientes atrasados aí, vou trazer todo mundo aqui, agora todo mundo tem contrato. Vou falar assim, gente, agora a partir de hoje todo mundo tem contrato. Não pode. Não pode, porque eles têm contrato. Você lembra o contrato verbal? Pois é, eles têm, só que daquela época lá. Para você fazer um novo contrato para todo mundo, você tem que encerrar o tratamento deles, teoricamente falando, judicialmente falando, você tem que encerrar o tratamento deles, o do verbal, e fazer um novo planejamento direitinho, ok? Não estou dizendo para você não fazer com os antigos, não. Quanto mais papel, quanto mais comprovação de que você está seguindo o recomendado você tiver, melhor. Se você não pode, é mudar a regra de contrato. Por exemplo, você nunca cobrou multa por paciente inadimplente. Você nunca cobrou. Aí, de repente, você liga para o paciente, ou então o paciente vem e fala, a partir do próximo mês tem multa. Isso não pode, você está mudando a regra, isso atrapalha muito. Não muda a regra, é só para os novos, sempre para os novos. Agora, nada te impede de, o paciente que você já atende, eu vou fazer uma cirurgia. Pô, entrega os informativos para ele, conforme você vai ver aqui nas aulas. Com certeza vai aumentar a sua segurança, a dele e a percepção de valor que ele tem de você. Tudo bem com isso? Aula grande,
cansativa, mas extremamente importante. Última parte dessa aula, para a gente terminar, são as informações de contrato sobre prótese estética. Então a informação básica é exatamente igual, segue tudo igual, pergunta de ouro em parte estética é fundamental para você entender a expectativa do paciente. E aí segue com as mesmas anotações, só que obviamente é um pouquinho diferente, da fase cirúrgica. Por exemplo, ó, planejamento, aí tem a parte descrita mais preço. E aí vem embaixo aqui, ó, limitações gengivais ou outras limitações que você coloca lá. Porque às vezes você vai fazer um procedimento estético onde a gengiva não necessariamente vai responder. Sei lá, tem algumas limitações ali que você não consegue ter previsibilidade. Você vai ter que colocar tudo ali. Ou então o paciente, sei lá, tem uma gengiva com pouca queratinização, o paciente tem higienização ruim, não importa. Qualquer observação você vai ter que detalhar. Ou então, qualquer necessidade de tratamento posterior você vai colocar aqui. Por exemplo, olha, eu vou fazer o procedimento estético. No entanto, depois do procedimento estético vai ser necessário fazer procedimentos cirúrgicos. E o procedimento cirúrgico que vai ser necessário no futuro, eu ainda não sei prever. Pode ser um enxerto gengival livre, pode ser qualquer tipo de cirurgia que seja indicado, mas isso depende do resultado da análise futura. Se depende da análise futura, não coloca, mas prevê que vai precisar de uma outra intervenção, mas é que essa intervenção não consegue ser diagnosticada, vai ser diagnosticada do resultado final. Ou seja, o resultado final vai ficar aquém da noção de perfeição. Entendeu isso? Noção de perfeição. Imagina um black space aqui, aí você, poxa, como é que lida com o black space? Tem técnica para lidar com isso, mas vamos supor que o paciente não quer a técnica, não quer. Você usar alguns artifícios de planejamento, como um mock-up, um enceramento, facilita muito, experiência clínica facilita muito nessas horas. Quando você não tem que usar mais exames, mais previsibilidade para aumentar. Quando você tem, facilita um pouquinho. Teve a sensação de que pode sair do controle alguma coisa, ou que você não consegue realmente entender que aquilo ali vai funcionar tão bem, ou no nível que precisa para o paciente ficar satisfeito, anota aqui na ficha e o paciente tem que assinar. O paciente tem que assinar tudo, todas as observações. Tudo bem? Isso é muito importante de acontecer. Essas são só as observações na parte prática que eu preciso colocar aqui. Aí tem o contrato aqui, tudo para você ver. Tem uma parte aqui, ó, tá no finalzinho da parte de contratos da parte estética aqui, ó, chama termo de aprovação de trabalho em execução. Eu, paciente, declaro que o serviço está, aí bota o serviço está sendo executado sobre minha contratação, pude observar de forma geral o aspecto estético e encaixe dos dentes e de forma específica os seguintes pontos: cor dos dentes, formato de cada dente individualmente, relação dos dentes com minhas gengivas e lábios, lisura superficial dos dentes. Pude visualizar os dentes em posição com um espelho e me senti suficientemente satisfeita com os resultados apresentados. Somente depois de refletir bem sobre a estética e posicionamento dos dentes é que decidi aprová-los. Destaco que a equipe foi muito solícita e atenciosa, sendo que me deixou o tempo necessário para avaliar todos os aspectos, bem como não me pressionou a tomar qualquer decisão. Assinatura do paciente, assinatura do dentista. O que é isso aqui, Éder? Isso aqui é o famoso teste de prova funcional de qualquer coisa que o paciente precisa aprovar junto com você. Porque é muito comum, principalmente em tratamentos estéticos, o paciente gostar, e aí o vizinho não gostar, e aí ele concordar com o vizinho e não com a opinião própria dele, mesmo que você seguiu todas as recomendações. Isso aqui é para evitar problemas. Evitar problemas. Se você já teve problema do paciente voltar, doutor, não gostei, não. Tá aqui, meu. E obviamente isso aqui tem que acontecer na prática, né? Você tem que provar, dar o espelho, bonitinho, do jeito certo, né? Então você tem que ter uma segurança. Não finaliza caso sem ter isso aqui assinado. Não finaliza. Lembra uma coisa, para finalizar essa aula, presta atenção, sei que você está cansado, presta atenção. Lembra uma coisa, controle vai fazer a diferença entre você ter lucro ou não. Controle não é a quantidade de paciente, é o quanto você controla esses pacientes. Se você não seguir isso aqui, pode ter 1 milhão de pacientes na sua clínica que você vai estar com o seu lucro assim, ó, boca de jacaré fechado. Então, a recomendação é, tenha poucos pacientes bem controlados e você vai ter muito mais dinheiro, lucro, ganho, do que se você tiver muito paciente problemático. A gente se vê nas próximas aulas.